Boa noite, senhor presidente. Boa noite quem nos assiste aqui, aos colegas, aos funcionários dessa casa. Cumprimentar também aos ouvintes da Rádio 92 e a quem nos assiste pelo Facebook. Falando em Rádio 92, senhor presidente, eu gostaria de pedir, hoje novamente alguém me perguntou por que não era mais transmitida na Câmara. Eu sei que a Câmara faz inserções nas duas rádios, pedindo, explicando que foi trocado, depois é uma licitação, a gente explica, mas que fosse se pudesse dar uma enfatizada ainda mais para o ano que vem, porque as pessoas, eu acho que se acostumaram, e para as pessoas saber, a casa sempre faz uma licitação. Então, às vezes, ganha uma rádio, assim como pode ganhar outra. Então, nesses últimos tempos, então, a transmissão é pela 92.5, mas muita gente se acostumou, de repente, e acha que não está sendo transmitida. Então, quem está no Facebook pode também nos ajudar a divulgar, que também pelo Facebook e também, ali no YouTube, também ainda está na 92, então, pela rádio. Eu queria explicar um pouco, então, da retirada do projeto do PL 125. Então, nós tivemos foi hackeado o site do Tribunal de Contas, e como essa casa pediu algumas informações pertinentes ao impacto financeiro, nós não conseguimos, a prefeitura, então o executivo não conseguiu encaminhar a tempo, deve ser liberado as informações no site do Tribunal de Contas agora essa semana, e aí eu acredito então que o executivo reencaminha o projeto. Tem esse projeto de captação de águas fluviais, das cisternas, então ele volta para essa casa para ser analisado e votado, e espero que seja aprovado. Queria falar também da eleição. Eu acho que é o momento máximo de um país, quando pode ter eleições livres, eleições que nem nós tivemos. Eu acho que o Brasil é um orgulho para nós, brasileiros, o nosso sistema de votação. Nós dizer que nós votamos, terminamos às 5 da tarde, não era nem 9 horas, nós já sabíamos quem que ia ser o nosso próximo presidente, quem que ia ser o nosso próximo governador, assim como foi no primeiro turno, quem ia ser o nosso governador, assim como foi quando era para prefeito, para vereador. Então, eu acho que o Brasil está de parabéns. Eu acho que não cabe nós aqui questionar a questão das urnas eletrônicas, assim como eu fui eleito, os colegas foram eleitos, já ganhamos, já perdemos eleições, todos os partidos. Então, não acredito que seja as urnas o problema ou as urnas a solução. Eu acredito na alternância de poder. Devo dizer aqui que meu voto foi para o Bolsonaro, tinha meus motivos, mas a partir de hoje o meu presidente passa a ser Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que é assim que funciona a democracia. Se tivesse ganho por um voto, seria o suficiente para a gente respeitar. Acredito que vai ser respeitada a decisão, não tenho dúvida nenhuma que os protestos são válidos, isso faz parte de uma ressaca eleitoral, assim como quem ganha fica naquele êxtase da vitória, quem perde fica naquela dor da derrota, mas assim que todo mundo botar a cabeça no travesseiro, assim como a hora que todo mundo parar para pensar, vai ver que o Brasil é muito mais do que uma eleição, é muito mais do que um presidente, um governador, ou quem quer que seja. Então, desejo todo o sucesso para o novo presidente, assim como para o governador reeleito, quebrando, então, pela primeira vez o Rio Grande do Sul reelege um governador, e vamos nos abraçar, porque a ressaca eleitoral ela tem que passar. Esses confrontos, que nem o colega Diego disse, isso não vai nos levar a nada. Eu acho que faz um governo difícil, porque o mundo passa por uma crise muito séria. Nós temos uma crise, ela está aí. Nós temos um país hoje dividido, está aí a divisão dos votos, mas eu vejo na população um anseio de que termine. Acho que foi uma eleição muito difícil, uma eleição muito pegada, uma eleição de muitos extremos, mas terminou. A eleição terminou ontem e o Brasil continua. Nós já tivemos muitos presidentes, já tivemos outras épocas, já tivemos aí imperialismo e tudo, e o Brasil sempre sobreviveu e assim irá sobreviver. Eu espero
Então, o novo presidente, no Rio Grande do Sul, segue uma sequência, então a gente pode prever o trabalho que será seguido, porque quando tu se reelege, tu tem que fazer um trabalho mais ou menos baseado no que tu vinha fazendo, porque foi o que te levou ao governo. Como agora o presidente, então, volta, ele terá, além do desafio de pacificar o país, de colocar um ponto final nessa briga que nós temos, que nós vivemos. Nós temos um país hoje totalmente dividido politicamente. Para você ter uma ideia, o PT elegeu 4 governadores, União Brasil 4 governadores, o MDB, PSDB, PSB elegeram 3 vereadores, PSD, PP, PL 2, republicanos e outros partidos mais 1. Então, para vocês verem a diferença de ideologias que nós temos. Então, se nós não olharmos pelo país que nós queremos, pelo Brasil que nós queremos, além de olhar pelos partidos, nós teremos dificuldades. Eu vejo que o Lula tem pela frente uma grande batalha na harmonia entre os poderes, fazer legislativo e executivo. Nós sabemos aqui, nós mesmos como vereadores, como foi uma alternância de poder. Um novo grupo assumiu a prefeitura, tendo a minoria, a dificuldade que às vezes se tem para se aprovar algum projeto, para se fazer alguma coisa. Isso não é diferente no Estado, isso não é diferente no país. O que vai precisar muito, eu acredito que o Lula tem, é diálogo para pacificar o país e é fazer essa harmonia entre os poderes. O outro problema muito sério que o novo presidente enfrenta é a economia. Porque a economia, ela não parte só dos atos do presidente. O Brasil não é uma ilha no mundo. O Brasil faz parte de um todo. Então, nós dependemos da continuação, de ver onde vai parar a guerra entre Rússia e Ucrânia, como que vai se dar essa transição, ou esse novo pensamento no governo chinês, nessa ditadura chinesa, como que a Europa vai se reestabilizar depois dessa crise. Tem as reformas, que é muito importante, que urge uma reforma no país, tanto administrativa, política, que também cai agora no colo desse novo presidente. Eu anotei aqui também, na questão da saúde, se falou muito na saúde, é essencial que se faça um reajuste na tabela do SUS. Então, hoje, quem se elegeu, assim como quem estava, se prometia um reajuste na tabela do SUS. Não se admite o hospital, por exemplo, qualquer hospital, pagar uma cirurgia, uma de traumatologia, o SUS pagar 4 mil e o hospital gastar 8 mil. Então, nós estamos isso aí há mais de 16 anos defasado a tabela SUS. Então, esse novo presidente, então, tem que ter muita sorte e muito trabalho para poder organizar essa parte. Nós temos a questão da segurança, que nós vemos a questão das gangues, dessas facções aumentando dia a dia, questão da droga. Não acredito que alguém fosse fazer uma liberação das drogas por decreto, não existe. Eu acho que isso tudo é coisas que se usam na política, às vezes, aquele discurso fácil, aquele discurso prático, para tentar pegar mais eleitores. Não é isso, que eu acho que ninguém faria isso, mas é uma coisa que temos de muito sério, porque uma população empobrecida tende a cair nas facções, tende a buscar o dinheiro o mais fácil possível. Nós temos a questão da educação, nós sabemos que a pandemia afetou, isso não é um problema do governo que estava, ou do governo que vai vir, mas é um sério problema. Nós sabemos já que é de muitos anos, no Brasil, nós temos criando um grupo de 3º grau analfabetos, porque não adianta tu ter, às vezes, um diploma de 3º grau e não ter cultura, não ter aprendido. Então, acho que a volta das escolas técnicas, que é uma da promessa desse novo governo. Tem a questão do meio ambiente, os garimpos não começaram no último governo, e também não é tão simples de tu eliminar, mas eu acredito que vem com essa pegada esse novo governo, e que tenha sorte, porque nós dependemos desse meio ambiente. A política externa, eu acho que é um dos grandes trunfos do novo governo, sempre teve uma política externa
mas que se volte para acordos que venham beneficiar cada vez mais o Brasil e não o contrário. Desejar muita sorte a Eduardo Leite, muita sorte a Luiz Inácio Lula da Silva e que o Brasil siga em frente. Obrigado. Muito bem, vereador Nader. Após suas colocações, então, o próximo vereador inscrito